Bom, o governo deve aumentar o preço do diesel para tentar tirar do papel a recriação dos carros populares. Primeiro, foi falado que os veículos teriam uma espécie de desconto de R$10 mil, mas agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já ressaltou que os caminhões também terão benefícios, mas ainda há dúvidas em relação a esse projeto. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Como sempre, Pedro, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Manhã. Bom, primeiro a questão do aumento do diesel, né? Você que fala muito sobre os combustíveis aqui na Jovem Pan, o aumento do diesel para compensar uma espécie de desoneração dos carros. É uma medida positiva? Isso pode prejudicar, de uma certa maneira, um outro mercado para beneficiar outro? Olha, Thiago, sem dúvida, né? O preço do diesel, o Brasil é um grande importador de diesel, e a gente viu como que o aumento de, às vezes, alguns centavos no diesel impacta principalmente os caminhoneiros, que acaba impactando todo o setor logístico brasileiro, que é muito feito, né, através do transporte rodoviário de cargas. Então, qualquer aumento no diesel, principalmente nesse momento que o governo está tentando controlar a inflação, né, tentando resolver seu problema fiscal, né, então um aumento no preço do diesel ele impacta todos os alimentos, todos os produtos da nossa economia. Então, não me parece ser um lugar talvez mais correto para o governo achar esse recurso para fazer esse tipo de programa de financiamento de carros populares, que, vamos combinar, na minha opinião, é um programa que também não é o mais adequado, né? Quando a gente mexe artificialmente no mercado, isso pode causar problemas maiores no futuro. Por exemplo, os carros usados vão custar mais barato, depois a gente vai ter mais carros na frota do que deveriam ter, vamos endividar as pessoas, né? No momento que a gente está olhando para a responsabilidade ambiental e para limpar a matriz energética, o governo está incentivando a compra de carros com motor a combustão. Na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Bom dia. Entre as regras para o subsídio, para o desconto em caminhões e ônibus, está a de substituição dos veículos, não é? Em vez de você acrescentar novos veículos, você precisará fazer o descarte de um veículo antigo. Isso é uma boa medida para renovar a frota? Olha, Diogo, eu acho que sim, né? A frota de caminhões brasileira ela é muito antiga, né? Muito poluente, muito ineficiente. Isso, na verdade, começou um programa que a ex-presidente Dilma fez de incentivar, mais ou menos como está acontecendo agora com os carros populares, de incentivar a compra de novos caminhões. Porém, naquele momento, ela não fez esse tipo de medida de tirar os caminhões antigos de circulação. Isso criou um descompasso enorme entre o número de caminhões, né, e a demanda por carga. E talvez isso seja aí um embrião do problema da greve dos caminhoneiros, do problema do transporte dos caminhoneiros autônomos, que não conseguem hoje, né, muitas vezes, quando o preço do diesel sobe, pagar os seus custos e continuar tendo o seu trabalho e lucratividade com as cargas. Então, como eu coloquei, essas medidas, sempre que você mexe artificialmente no mercado, às vezes acaba tiro saindo pela culatra e o custo acaba sendo mais alto do que o que a gente está pensando nesse momento. Luiz Felipe Dávila. Pedro, bom dia. Na verdade, você é muito generoso ao dizer que medidas artificiais, medidas demagógicas, né? Dá incentivo para um setor que já deu errado no passado e mais ainda, Pedro. Agora começa uma discussão nas prefeituras para isentar as tarifas de ônibus, transporte gratuito, como se essa conta não fosse paga por ninguém, como se essa conta desaparecesse no contexto. Como é que você vê o impacto dessas medidas num país que o trânsito está cada vez mais caótico e que, evidentemente, o Brasil precisa mostrar responsabilidade fiscal, acaba criando uma nova linha de subsídio e isenção? Exatamente, Luiz Felipe, bom dia. Como você colocou, né? Eu acho que o Brasil, o problema fiscal brasileiro, ele é conhecido e a gente sabe o tamanho que é. Então, quando você começa a criar mais subsídios, né, vamos combinar que a nossa economia já está cheia deles, basta olhar a nossa conta de luz, né, quando 60% da nossa conta não é energia, é subsídio para uma série de penduricalhos. Você fazer isso com os carros, né, com a tarifa de ônibus, a gente acaba acreditando mesmo que o Brasil sempre vai ser o país da meia entrada. Até porque a tarifa do ônibus ela é sempre paga por alguém, assim como esse subsídio do carro também. Né? O brasileiro que vai comprar o carro com esse desconto, ele vai se endividar sim no futuro, né? E outras pessoas vão acabar pagando, né, por esse subsídio. No final, se for, por exemplo, no preço do diesel, é toda a economia, a inflação brasileira que vai acabar recaindo mais uma vez sobre a população mais pobre.
Agora, a pergunta de Cristiano Beraldo. Pedro, bom dia. Essa medida do governo, tendo em vista o orçamento de 1,5 bi com esse propósito, separado entre ônibus e caminhões e depois um outro pedaço para carro, a gente vai ter um impacto extremamente modesto, né? Ano passado, se não me engano, foram emplacados coisa de 120 e poucos mil caminhões no Brasil. Se você dividir o valor de 500 milhões nesse subsídio de quase 100 mil reais, você vai ter ali coisa de 5%, um pouco menos, se você supor que são compras novas, quer dizer, pessoas que não comprariam um caminhão novo e que passarão a comprar. De carros, um efeito talvez um pouco maior, mas a ociosidade das montadoras é muito maior do que isso, quer dizer, não resolverá o problema das montadoras, não resolverá o problema do consumidor, não resolverá o problema de ninguém. Há ali análises de que as locadoras de carro é que vão ter algum tipo de benefício mais concreto. Então, esse caminho não é, sobretudo porque você está tributando o diesel para poder pagar essa conta. A minha pergunta é o seguinte, você enxerga algum modelo que deveria ser adotado pelo governo para estimular a migração para ônibus, caminhões e carros elétricos no Brasil? Uma política séria sobre isso? Olha, Joe, essa política, né? Você falar de carro elétrico no Brasil é sempre muito complicado. Eu digo que o Brasil é um país com uma infraestrutura muito debilitada de infraestrutura elétrica, né? Você imagina quanto custaria você colocar carregadores elétricos para atender uma demanda forte de carros elétricos aqui no nosso país. Sem falar, né, que os carros elétricos hoje eles são muito importantes para países como a China, cidades como Pequim, né, que você realmente não consegue respirar lá dentro da cidade em razão da emissão de particulados no ar e por isso os carros elétricos são importantes. Eu acho que o Brasil deveria, na verdade, incentivar o uso de combustíveis, né, renováveis que o Brasil já tem, como, por exemplo, é o caso do etanol. A gente já tem uma mistura de etanol na gasolina muito grande, o que faz com que cidades como São Paulo, por exemplo, tenham uma qualidade do ar muito melhor do que Pequim, Xangai e outras cidades pelo mundo. Então, a gente incentivar o veículo híbrido etanol, incentivar o carro etanol, incentivar o biogás, né, para botar em ônibus, caminhões dentro das cidades, eu acho que, para mim, me parece fazer muito mais sentido do que o carro elétrico, no nosso caso, brasileiro. Voltando a falar, a transição energética ela vai depender muito de matrizes locais. Eu acho que não vai existir uma bala de prata. Então, o que funciona na Alemanha, por exemplo, ou na China, não necessariamente vai funcionar no Brasil. E o Brasil já tem uma liderança muito grande quando a gente fala de biocombustíveis. Isso, sim, na minha opinião, deveria ser cada vez mais incentivado pelo governo. Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos.